Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Você já deve ter ouvido essa frase pelo menos uma vez. Eu diria até que quando nasce uma mãe, nasce um amor gigante que vai sendo construído aos poucos. Mas também nasce um medo, uma insegurança e um cansaço extremo que só quem passa é quem sabe. As mães brasileiras estão cada vez mais sobrecarregadas, esgotadas e insatisfeitas. Essa é a conclusão de uma pesquisa recente feita pela USP sobre saúde mental materna no país, com mais de 800 mulheres. E sabe que mais de 90% delas vivem esse esgotamento. Nada mais justo do que elas mesmas desabafarem sobre isso. Eu sou mãe de uma criança de 4 anos, um menino, e a minha maior dificuldade é ajustes de tempo, qualidade, né, com que eu passo com meu filho. Eu trabalho fora, eu não consigo ter tempo para absolutamente nada. O tempo que eu tenho vago é para dar atenção para ele. Ele está numa fase que fica desafiando, numa fase que fica testando, exigindo limites. Eu não tenho rede de apoio. Eu não sei o que é rede de apoio, na verdade, né? Então, a maternidade, apesar de ser a experiência mais importante da minha vida, também é a experiência mais desafiadora. É a experiência que eu me cobro todos os dias para ter sabedoria, ter paciência. Eu sou mãe solo de uma criança de 6 anos que tem autismo. E o mais desafiador para mim na maternidade atualmente é lidar com o esgotamento mental materno em relação não só aos cuidados, né, de uma criança, que já seriam cuidados, né, numa criança atípica, como as expectativas terapêuticas do quadro clínico dela, né. Então, é muito exaustivo porque é um trabalho que nunca termina e você precisa lidar com as frustrações de oscilações de humor. Um dia ela tá mais tranquila, outro dia essa criança tá um pouco mais calma, um pouquinho mais, né, ansiosa e até mesmo agressiva em alguns momentos. Então, lidar com a inconstância de humor da criança na maternidade atípica, nesse caso, né, do autismo, é muito desafiador e exaustivo. Principalmente, né, por estar fora do ciclo, né, de apoio, de uma rede de apoio. Então, para mim, um dos maiores desafios realmente foi isso, né? Ter que estar 100% você. Graças a Deus, meu marido sempre me apoiou muito, mas com os trabalhos e tudo, a gente sempre teve esse maior desafio, né? De estar com alguém e ter esse apoio, né? Em qualquer situação que seja, né? Um momento difícil ou mesmo para poder ter os 5 minutos para nós. Vamos falar sobre isso? Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola, jornalista e criadora do Pode Falar de Saúde, um espaço para a gente entender juntos sobre saúde integral, física, mental e emocional. Te convido para me acompanhar no YouTube, no canal Pode Falar de Saúde e nos principais agregadores de podcast. Segue também lá no Instagram, Pode Falar de Saúde. Curte e compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir. Essa é uma produção em parceria com a RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. O nosso bate-papo nesse episódio é com a Fê Lopes, que é psicóloga, psicanalista com especialidade em parentalidade e perinatalidade e também palestrante. Tudo bem, Fê? Muito obrigada aí por aceitar esse convite para a gente falar sobre esse assunto que, nossa, rende muita coisa aqui, muitas histórias e muita discussão, né? Obrigada pelo convite, Carol. Adoro falar desse assunto, saúde mental materna, esgotamento. Acho que quanto mais a gente fala, mais a gente precisa falar dele. Sem dúvida, né? Bom, vamos começar falando um pouco assim, ó. Existe um contexto social e cultural dessa sobrecarga das mães aí nos últimos anos. A mulher, ela teve cada vez mais acúmulo de tarefas e parece que tá cada vez mais sozinha nessa jornada aí, dupla, tripla, né? Enfim. Tem uma sobrecarga atual, mas que ela é desde sempre, se a gente for pensar, né? Porque a mulher, historicamente, é a responsável pelo cuidado da prole e da família, pela manutenção da prole, sendo bem teórica, e da família. E aí, o que se complexizou nos últimos tempos é que a gente está em grandes centros urbanos, né? Então a gente tem grandes deslocamentos, a gente tem famílias cada vez mais mononucleares, então voltadas para mamãe e papai ou mamãe e mamãe, e
só na sua casinha, sem vizinho, você não conhece seu vizinho, sua família mora longe. Tudo isso foi transformando a coisa cada vez, o cuidado das crianças, a gestão da casa, cada vez mais individual, né? E menos coletiva. Crianças eram criadas no coletivo, no quintal, era um outro modelo de pensar a infância, de pensar família e tal. Então, isso também gera uma sobrecarga atual, principalmente nessas maiores cidades, né? Mas Não, eu com acho que é certeza. só um PS, assim, que eu acho que é importante. Quando a gente fala atual, a gente corre um risco de muita gente achar que o que sobrecarrega a gente é a gente poder trabalhar, ter trabalho remunerado fora de casa. E não é isso que nos sobrecarrega, né? Porque poder ter trabalho, para quem pode escolher, tem gente que nem pode escolher, é parte do que amplia a nossa identidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, quando a gente fala dessa sobrecarga, a gente também precisa fazer os recortes sociais disso, né? Com Porque quando a certeza. gente fala, né, de mulheres pretas, pardas, de mais baixa renda, isso fica muito mais evidente, né? Porque aí a gente está falando também de uma falta de rede de apoio imensa, né? Então são recortes até que a gente precisa mostrar um pouco dessa desigualdade até, né, Fê? Com certeza, né? A gente precisa pensar que tem uma questão de classe envolvida, né? Que no Brasil se cruza com a questão racial, então as principais mulheres pobres que a gente tem são as mulheres negras, e aí, nesse sentido, são as que estão mais associadas a empregos que não têm regulamentação, não têm CLT, não têm garantias, que não vão ter licença, são as principais mães solo, sujeitas a situações de muita vulnerabilidade. Então, sem dúvida, a gente precisa fazer essa interseccionalidade, né, entre o que é de gênero, o que é de ser mulher, o que é de ser uma mulher mãe, uma mulher mãe negra, uma mulher mãe negra periférica, uma mulher mãe negra periférica mãe solo, tudo isso vai adicionando camadas de opressão ali, de dificuldade cotidiana, com certeza. Não, sem dúvida. E até em um dos depoimentos, né, tem uma das mães que fala que ela é mãe atípica, né, que também é um Também, outro também, recorte, né? Assim, a gente também, poderia fazer um episódio só sobre mães com atípicas, certeza. saúde mental de mães atípicas, que é tão desafiador. Criar um filho já é super desafiador, mas, né, lidar com todas essas questões, essas individualidades no dia a dia, é uma sobrecarga imensa. E aí eu tô pensando aqui que, a gente falando tudo isso, existe uma idealização, ainda uma romantização da maternidade, né, na sociedade, aquela coisa, além dessa cobrança de ser mãe, mas quando você engravida, nossa, né, como tudo vai ser aquela cena de filme, né? Parece que é o bebê ali sendo amamentado, tão tranquilo, tão aquela família meio que de margarina, né? Que a gente fala de propaganda Sim, de TV, né? E aí, quando você às vezes se depara com aquela realidade, né? Claro que é diferente para cada um passa ali por um perrengue diferente na sua maternidade, mas todo mundo ali tem as suas questões, né? Às vezes nem todo mundo fala, mas a verdade é que existem. E aí a mulher se vê ali, principalmente, acho que naqueles primeiros meses, eu diria às vezes até no primeiro ano, né? Falando até sim. por mim, super sobrecarregada com um turbilhão de coisas que já vem nesse pacote aí do início da maternidade, né? E o que vem no pacote desse início da maternidade, pensando numa maternidade de um bebê, né? Porque você pode ter recebido uma criança via adoção que chegou maior. Mas pensando numa maternidade de um bebê que chegou recém-nascido, tem uma sobrecarga que eu acho que a gente fala pouco, que é essa sobrecarga que nem é física, da privação de sono, da própria amamentação, da alimentação, do limpar a casa, trocar fralda, mas que é uma sobrecarga mental. Essa sobrecarga de você estar o tempo inteiro significando o mundo para um sujeito que acabou de chegar no mundo. Então você está o tempo inteiro dizendo: acho que você está com fome, acho que você está com frio. Vamos colocar uma blusinha? O cachorro fez au au. Você fala e responde. Você fala o que ele falaria, responde por ele. Isso é de um cansaço mental. E a gente tem um a mais nesse momento, né? Não sei como. Eu tenho uma filha de 10 anos, eu não sei como é para você que tem uma filha menor, que você tem um a mais nesse momento, que é agora a gente ainda tem que produzir brincadeiras que vão ser
focadas em desenvolver esta criança. Então você não tem Exatamente. mais livrinho de banho, você tem livrinho de banho com alto contraste, porque o olho dos especialistas que falaram que você tem que fazer isso, aquilo outro. Então tudo isso adiciona uma carga a mais para você, né? Que já está vivendo essa experiência de fazer uma aposta, que parece pouco, mas para o psiquismo, você ficar fazendo uma aposta do que você acha que o outro está pensando, que a hora que eu digo é frio, eu tô achando, eu não sei se é frio, tô fazendo uma aposta. É muito exigente para o seu psiquismo. Você precisa fazer um movimento muito grandioso de emprestar um pedaço da sua subjetividade para o outro, sem saber se é isso, porque ele não te responde exatamente como você tá como você sabe ler, né? Não é que o bebê não responda, ele responde, mas ele não responde na mesma linguagem que você consegue compreender. Você vai aprendendo a ler o bebê cada dia um pouquinho mais. E isso é de uma exaustão, assim, muito grande, é um trabalho muito intenso, né? Principalmente nesse primeiro ano Demais. de vida. Com certeza. E aí tem diferenças, né, de crianças, porque aí existe aquela questão da comparação, que aí é Com certeza. onde vem a questão da culpa também da mãe, né? Porque começa a ver ali que às vezes uma outra criança está desenvolvendo de uma forma diferente, tal. Isso a gente, claro, né, não estamos falando aqui de casos mais extremos em que existe um atraso de verdade de desenvolvimento, que a criança precisa de uma assistência, né, às vezes até de um diagnóstico Sim. correto. Mas assim, falando em linhas gerais, essa comparação que vai se criando, e aí você perde um pouco ali a mão de entender quem é seu filho, né? Assim, que você ainda está entendendo quem é essa criança, né? De entender e de ver, né? Porque você tá vendo. E se você só tem a lente daquilo que ele deveria fazer, ou de que o outro está fazendo, você perde o que você está vendo. Porque eu sei falar, eu preciso em algum momento conseguir desenvolver a habilidade de saber falar sobre o meu filho, de ser quem sabe contar sobre ele. Né? O perigo do discurso dos especialistas que vem dizer é isso, aquilo, aquilo outro, é eu perder a mão de eu sei, eu moro com essa criança, eu estou com ela 24 horas por dia, ou mesmo que não seja 24 horas por dia, mas eu sou quem está com ela mais tempo, então eu sei que quando ele olha desse jeito, isso quer dizer X. Então eu tenho um saber sobre ele. Né? Na hora que eu tô só tomada pela comparação, eu perco às vezes a possibilidade de enxergar esse bebê que está na minha frente. Que, sei Sim. lá, se está fazendo ou não coisas, né? Eu tô só atravessada por aquilo que me disseram que ele deveria fazer, ou que a minha vizinha disse que o filho dela tá fazendo, ou que eu tô preocupada que é isso, porque no fim a gente tá sempre preocupado, né? Querendo acertar e entregar o melhor e, né, poder. Quando eu falo isso, não é no sentido de que a gente faça isso porque a gente tá perdido, não, a gente tá. É uma função muito grandiosa, né? Cuidar de um outro ser humano. Então dá muito medo de errar. Sim, sim. E aí você tá falando isso assim, e é uma construção, né? Porque também é outra coisa, né? Que aumenta aquela coisa do instinto materno, que a mãe sabe tudo, né? Quando nasce a mãe já, ela tem que saber exatamente o que aquele bebê precisa, que você estava falando agora. Mas na verdade é essa construção. E se perder essa, né? Esse acompanhar, né? De entender, olhar de verdade para a criança, começar a entender quais são as particularidades dela, você se perde nesse processo todo, né? E aí começa a vir cada vez mais essa culpa, né? Então é um círculo ali meio vicioso e que às vezes essa mulher precisa de uma ajuda, né? Assim, aí a gente não sei se fala até de uma ajuda psicológica, mas também, que a gente vai falar de rede de apoio também, né? É uma coisa que assim, super importante, né? Mas, assim, eu acho que o puerpério, ele também é um período ali muito que eu acho que é legal a gente falar aqui, né? Porque fisiologicamente a gente ouve falar que o puerpério ele dura entre 45 e 60 dias. Mas assim, na prática, né, se a gente leva em conta todo esse combo que vem psicológico e tal, eu falo assim que o meu puerpério ele durou 2 anos, de verdade, assim, ainda mais no combo pandemia, né? Porque a minha filha, ela quando chegou a pandemia, ela estava com 7 meses. Eu estava para Caramba! voltar da licença maternidade e assim, tava ali num momento super crítico, porque ela foi a PLV, então eu tava amamentando ela com muita restrição, né? Não podia consumir nada Uhum. de leite de vaca, enfim, de leite e derivados. Então, assim, eu tava ali num momento muito insegura, que foi até bom eu ter ficado em casa, mas que depois me trouxe ali um abalo psicológico muito grande.
de perder um pouco a identidade mesmo, de quem sou eu. Porque você tá ali o tempo inteiro com aquela criança. Não tive essa. Ah, né? Geralmente as mulheres têm em torno de 6 meses, algumas menos, outras 7 meses, Nenhum, enfim. Ou nenhum, né? Que né? também é crítico, né? Mas você volta ali, você vai tentar redescobrir quem é você, porque você não é mais aquela mesma pessoa. Mas assim, é muito duro, né? Assim, o puerpério, ele é um período, eu acho que acaba sendo até um pouco negligenciado, né, pela sociedade, né? Com certeza, né? Porque quando a gente tem essa romantização do que é a maternidade e de uma ideia que existe instinto, né? Se a gente for pensar, não existe nem instinto materno, nem criança. Isso é uma construção social, né? De anos. Durante muito tempo não havia infância, eram só mini adultos, né? Que eram criados como mini adultos. E tanto não havia a questão do instinto materno, que as crianças eram enviadas para as amas mercenárias, né, que eram chamadas as amas que recebiam dinheiro, lá pensando no contexto da Europa. Elas recebiam as crianças lá, iam cuidar das crianças, quem vingasse, vingasse, quem não vingasse, paciência, é isso, não tinha esse apego à infância, esse mini humano que nasceu, isso é uma coisa que foi construído socialmente, tem um momento histórico onde isso aparece, né. Tem uma coisa que vem junto nessa construção desse momento, que é essa crise de identidade depois da chegada da criança. Que acho que, se eu for pensar numa principal característica do puerpério, que é esse momento pós a criança nascida ali, para mim é a crise de identidade, de quem eu sou agora. Eu não sou mais a mesma, mas eu ainda sou a mesma. Eu tenho uma mudança física muito intensa, né? Porque sai uma barriga, sai uma enxurrada de hormônios, muda ali aquela homeostase que estava funcionando durante a gestação, que você demorou para se adaptar, mas em algum momento você se adaptou, e aí de repente, pá, a criança nasce, aí cai tudo, aí prolactina, todas as paradas que vão começando a acontecer no teu corpo, e você tem uma função que todo mundo espera que você saiba fazer. Você também espera que você saiba fazer, porque afinal de contas você está inserida nesse discurso cultural que diz que se você é uma mulher, você sabe fazer isso. E que você saiba fazer com maestria, inclusive, sem dúvidas. E num momento em que eu acho muito bonitinho uma coisa que eu não sei se você viveu isso, mas que eu vivi e vejo acontecer inúmeras vezes no meu consultório, que é a crise com o guarda-roupa. Tão evidente, estou aqui falando de um recorte de classe, né? Mas com a crise com o guarda-roupa, que é, não me identifico mais com as roupas que eu usava. Não é nem só que elas não me servem mais. Eu não me identifico mais. Eu usava flor, agora roupa floral, agora eu já acho isso horroroso, não tem mais nada a ver, não tenho Sim, mais estilo, eu não gosto mais do meu cabelo. Tem uma crise de identidade mesmo, né? Porque tem uma psicóloga que eu gosto muito, que é a Dani Leal, que ela fala que o puerpério, a perinatalidade, né, esse pedacinho, que é o puerpério mesmo, esse pedacinho inicial, os 2 primeiros anos, a gente tem uma adolescência. Que uma psiquiatra uma vez me contou que tem até um conceito chamado matrescência, que é esse momento. Porque você volta meio, sabe esse momento da adolescência que você não se encontra, você quer encontrar sua turma, porque sua mãe não sabe nada. Certamente, se tem alguém que não sabe nada sobre criar filho, é a sua mãe. Então você vai dizer para ela que esse negócio que ela fazia tá tudo errado. Só suas amigas sabem. E as suas amigas que têm filhos, que é a sua galera, entendeu? E tem que ser a sua galera, porque aquela galera lá que faz diferente de você, que, sei lá, ou teve parto humanizado ou agendou cesárea, ela não sabe nada, se não é a sua galera. Lembra muito esse momento da adolescência, né? Que você tá tentando negar o que verdade. tinha antes, você tá tentando construir uma nova identidade, e você tá nesse negócio que você não se encontra nesse corpo. É muito parecido com esse momento, que é um momento de crise, né? A adolescência é um momento de crise. Mais Sim, que alguém diga que se divertiu na adolescência, acho bastante difícil, mas é um momento de crise ali, que você está precisando construir uma coisa nova, né? claro. E se a gente passa pelo puerpério sem um amparo, que não precisa ser um amparo profissional, mas sem rede, e o que eu estou chamando de rede aqui não é rede de apoio, mas é grupo, essa grupalidade, esse dispositivo que precisou virar um dispositivo clínico, né? Esse dispositivo que é grupo de mães, grupo de famílias, ele tem uma potência
de dar sustentação para esse momento, porque você olha para o lado e você encontra alguém que está vivendo a mesma coisa que você. Aí você fala, poxa, Não tô sozinha nessa não tô jornada. sozinha, né? Eu não tô sozinha, então tá bom, não tô maluca. O meu também, não é só o meu que não dorme, o dela também não dorme, não é só o meu que não ganhou peso. Não sou só eu que tenho dúvida de se ele tá andando no momento certo ou se ele já devia estar andando. Todo mundo tem essa dúvida. E aí isso dá uma sustentação que muitas vezes várias questões psíquicas graves que poderiam cronificar ali, virar uma questão, elas se dissolvem no grupo. Só que, aí voltando ao que eu falei no começo, quando você pensa que você está num lugar, né, como São Paulo, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes cidades, aonde tudo está longe, as pessoas estão distantes, a gente perde essa grupalidade e aí você fica muito mais sozinha e você fica muito mais enlouquecida mesmo, né? É verdade. Eu vejo que assim, o recurso era ficar mandando mensagem por WhatsApp, porque encontrar Exatamente. de verdade, como você está falando, olha, eu vi poucas mulheres, assim, poucas pessoas que, algumas pontuais que tiveram problemas de amamentação, que aí tiveram essa rede que você está falando também né, de trocar experiências e também de orientação, que foi muito legal, mas no geral é um complicador isso, né? É muito Com complicado certeza. nessa rotina ali do dia a dia, e muitas vezes, não era o meu caso, mas muitas mulheres estão ali sozinhas, e aí isso se agrava, né? Que aí eu fico pensando assim, quando que, eu não sei se é difícil de perceber isso, mas quando que às vezes você estava falando que os grupos ajudam muito a dissolver algumas questões psicológicas que vão aos poucos ali, né, se resolvendo, mas tem muitas mulheres que perduram nessa, eu não sei se necessariamente a depressão pós-parto, mas outras questões mesmo relacionadas à ansiedade, tudo. Eu até vivi isso também no puerpério, né, de transtorno de ansiedade. E aí a gente percebe ali que é uma coisa que está muito prolongada, né, que você está ali num processo ali muito mergulhado demais numa situação muito intensa e muito extrema, né? E que às vezes é necessário sim buscar uma ajuda, né? Com Psicológica. certeza. Mas você sabe que a maioria das vezes essas questões já estavam na gestação e elas foram mal diagnosticadas durante a gestação. A gente tem alguns estudos que falam que o índice de depressão gestacional ele é o dobro do índice de diabetes gestacional, por exemplo. E não tem Olha, nenhum, isso não está no pré-natal, né? Fazer um teste não. que seja. Então, muitas vezes, muitas mulheres que chegam no puerpério se sentindo mal e vão evoluir para uma depressão, então, né, essa tristeza que não passa, esse vazio, porque a depressão não é exatamente uma tristeza, mas esse vazio, para quem assistiu História Sem Fim, quem é 30 a mais, 40 a mais talvez, assistiu História Uhum. Sem Fim, a depressão para mim é o nada que se espalha sobre tudo, né, quando vira essa gosma, que nada tem mais sentido, assim, isso já estava ali, já tinha sinais, e só que quando chega no puerpério, ela chega com tudo, assim, ela vem e derruba a porta, porque junto vem a demanda do bebê, junto vem a privação de sono, junto vem o medo, junto vem a solidão, junto vem muita coisa, né? Então, se você mais ou menos estável te dá uma porrada, imagina se você já tava ali andando meio pelo Vale das Sombras, assim, sabe? Sim, sim. E acho que e aí vem o pacote da pandemia também, né? Com Que certeza, potencializou, todo mundo parece que ficou com fora, certeza. fora da casinha mesmo, assim, né? Com tudo isso e principalmente as mães, né? Acho que ficaram numa situação ali muito sobrecarregadas e assim, com a saúde mental extremamente abalada, né, E Fê? pensa, tem justamente a pandemia traz justamente esse ponto que a gente estava falando, né? Uma solidão profunda, porque você está sozinha dentro de casa com o bebê. Mesmo que você tenha um companheiro ou uma companheira, são só vocês. Não tem distração. Não tem pracinha, não tem momento que eu vou no mercado e eu vou dar uma volta. Não tem. Então é intenso e muito sozinho, né? E aí você Sim, só tem o virtual quando eu preciso de ver coisas.
sair, quando a gente fala do grupo, às vezes o grupo é o momento que o bebê até fica melhor, que ele dorme durante a roda de conversa, porque você tá distraída, falando de outra coisa. Você volta para casa, deu um pane nos horários de sono, né? Tem gente que é super certinho, regrado, tem que... Deu, mas você respirou lá fora. Claro, faz diferença, Na pandemia muita não tinha diferença. isso, né? Não Na tinha. pandemia não tinha respiro. A gente ficou muito privado e, enfim, né? Tem efeitos aí para tudo. Assim, aí hoje, olhando hoje, a gente percebe o quanto que a gente foi mesmo privado, né? Quando você olha para trás Sim. e fala, nossa, depois que a gente foi aos poucos recuperando a nossa liberdade mesmo, né? Sim. De consigo fazer algumas coisas, consigo ter esses momentos, né, de lazer com o filho, enfim. Sem isso é medo de muito morrer, importante. né? Também. Sem medo de morrer também, exatamente. Tempo Fora esse medo atravessado. de ficar doente, terrível, né? Agora, você falou das redes, mas vamos também falar um pouco sobre rede de apoio. Porque eu acho que quando a gente fala sobre isso, eu vejo ainda até muitas mulheres, mães, falando: ah, o meu marido, ele me ajuda. Então, assim, vamos explicar aqui um pouco isso, né? Que, na verdade, o papel do marido não é rede de apoio, né, Fê? O marido, ele é Exatamente. teu companheiro, né? Isso, ele tá com você na jornada. Marido, a esposa, ela tá com você na jornada. Vocês estão passando pelo mesmo perrengue, né? Vocês estão vivendo a mesma experiência. Então, não é uma rede de apoio. A gente pode pensar que um apoia o outro nesse caminho, mas não é rede. Eu tenho sempre muito receio dessa palavra. Eu tenho tido cada vez mais receio dessa palavra rede de apoio, porque no sistema que a gente vive, rede de apoio virou um produto. Vamos construir uma rede de apoio. Rede de apoio não é um produto. Até porque isso que a gente faz de assim, eu vou descobrir quem são as pessoas as famílias que moram no meu prédio, para a gente poder trocar a carona da escola, pensando em rede de apoio, já estou lá na frente, tá? Eu vou pensar isso, eu vou, sei lá, pedir para a minha família. Isso é o que a gente vai fazer no nosso micro, enquanto indivíduo. Rede de apoio é uma coisa muito mais do coletivo. E sendo do coletivo, a gente está falando também de garantias estatais. A gente está falando de creche pública para todo mundo, em horários disponíveis para todo mundo. A gente está falando de licença, maternidade, compatível. Então a gente está falando de emprego CLT, a gente está falando de outras garantias, porque senão cai na conta do indivíduo montar a sua própria rede. E não é exatamente isso. Tudo bem, passa por aí você pensar que você precisa ter relações sociais, né? Sobretudo pós-pandemia, que a gente começou a dizer eu não preciso de ninguém, eu sou obrigado a nada. Não, pessoas precisam se relacionar com pessoas, é sobre isso. Então eu vou conhecer meu vizinho, eu vou fazer, né, o que teoricamente deveria ser uma coisa natural. A gente saber o nome do vizinho, porque no fim das contas, quem é a sua rede? Se acontece alguma coisa hoje, a minha rede vai ser o vizinho da frente, que é quem vai chegar mais rápido. E a outra coisa que também foi se perdendo, né? Porque nessa individualidade de cada um ali leva a sua vida. Eu lembro, por exemplo, minha mãe, eu sempre morei em prédio, mas quem morou em casa teve muito mais ainda esse convívio com vizinhos, né? Minha avó morava numa rua sem saída, conhecia todos os vizinhos, e eu também, quando ia lá na casa dela. Mas no caso da minha mãe, eu lembro que ela tinha muito esse apoio. Eu acho que até ela estranha isso hoje. Ela fala para mim, nossa, né? As pessoas hoje não tem acho que talvez quando as crianças são um pouco maiores, que nem você estava falando, né? De se apoiar ali numa carona, um de ficar com o filho do outro, mas hoje acho que eu não sei se essas mulheres se faz parte dessa sociedade moderna que a gente vive, que as pessoas estão trabalhando enlouquecidamente, e aí ninguém conhece, às vezes você nem conhece a cara do seu vizinho, né? Tem um pouco isso também. Então, você ali no momento de aperto, você vai falar, meu Deus, como que eu vou fazer, né? Quem que eu vou recorrer? Numa ajuda, né? E aí você volta para isso que eu falo que rede de apoio virou um produto, porque rede de apoio não é sobre eu acessar você quando eu preciso, ou você me acessar quando você precisa. Essa que a gente pensa, o vizinho, o amigo, a família, porque aí a gente está falando de uso, a gente não está falando de construir relação, né? Rede é relação. Eu tenho uma relação. Quando eu fico com o seu filho, eu lembro uma vez que eu fiquei com a filha de uma colega da escola, da minha filha, e aí ela falou, pô, tô te devendo essa. Eu falei, você não me deve nada, cara. Não é sobre isso.
já fica com essa Não, sensação não tá me de devendo nada, entendeu? como se A fosse uma gente, relação de trabalho, né? como A se pessoa fosse quase acha, uma relação de trabalho, exatamente. Não, não é isso. É a rede que eu tenho. Quem é minha rede? Quem me dá estrutura, sustentação? Com quem que eu quero encontrar no fim de semana? Com quem que eu gosto de fazer passeio? Quem é? Porque pode ser que eu tenha amigos que não têm filhos ou que têm filhos e que meu filho não se dá bem com essas crianças. Então, de repente, essa é minha rede pessoal, mas não necessariamente a rede do meu filho. Quando eu tô pensando ali numa criança um pouquinho maior. Então, quem são as pessoas que estão à minha volta, que eu gosto de estar junto? Senão a gente também perde isso que é da rede, que é do afeto, né? claro, claro. E eu vejo também É, que tem muita gente que, assim, mesmo tendo alguns familiares que teriam condição, enfim, disponibilidade. Eu, por exemplo, tive muito a ajuda da minha sogra, da minha mãe. Foi incrível, principalmente nesse início, assim, com coisas práticas, né? Que a gente tá falando aqui, não só de ficar com o bebê, mas, eu vou trazer uma comida, eu vou, uhum, sei lá, lavar roupa para você. Isso é maravilhoso, assim, eu falo que assim, uhum. faz muita diferença. Mas chega às vezes um dado momento em que eu vejo muitas pessoas, e com razão, se incomodam do julgamento, porque isso acaba gerando ali uma abertura para as pessoas falarem, enfim, dando algum pitaco ali, uma opinião sobre, nossa, mas você vai fazer isso desse jeito, nossa, mas ele vai dormir essa hora, vai comer assim, porque existe um conflito de gerações também, né, Fê? Eu acho que isso acaba pegando um pouco nessas relações Com certeza. familiares, né? E aí, assim, minha mãe falava muito isso, mas eu não fazia assim, não era assim, não, que as recomendações eram outras também, né? Outras. Até a gente conseguir chegar ali no consenso de falar, mãe, tá tudo bem, a sua maternidade foi incrível, maravilhosa, a minha é diferente. Mas até chegar nesse passo, você vai batendo muita cabeça ali, sabe? De se sentir culpada, falar, nossa, mas poxa, mas com ela dava certo isso, poxa, mas com a minha filha não tá dando certo eu fazer isso, né? Então, assim, você vai tendo que ajustar essas questões e essas relações também são delicadas, né? E aí você quer preservar isso para não gerar esse desgaste, né? Então, existe ali um medo também de inserir muitas pessoas aí nesse contexto da ajuda e você se sente muito culpado, né? Muito julgado o tempo inteiro, né? E faz parte, né? Porque não existe relação limpa. Limpa nesse sentido, não é asséptico, né? Na hora que eu abro a porta, vai sujar tudo. Eu vou vir com o que eu tenho de referência, você vai vir com a sua, a gente vai discutir. Quando eu deixo meu filho com alguém, eu não sei tudo que está acontecendo lá. Eu tenho lá os acordos básicos que eu acho que são necessários para manutenção ali do que eu entendo, mas eu não sei, né? Eu viajei 15 dias agora e sozinha, sem minha filha, sem meu marido. Não Que sei se rolou ótimo. lanche à noite, que normalmente eu não coloco lanche de noite, porque eu gosto de jantar. Entendeu? É parte, quando você deixa as pessoas entrarem, que é a mágica de ter relações sociais, é a parte mais legal para mim, na verdade, por mais que seja a parte mais difícil, você sai de uma lógica de condomínio, como dizia o Christian Dunker, que é de que aqui dentro somos todos iguais e a gente funciona da mesma forma. Não, não somos. Não somos. Vai sujar tudo. Vai voltar da casa da avó, a avó deu bala, chocolate, assistiu o desenho, viu a Peppa Pig que não era para ter visto. Sei lá, vão acontecer coisas. Vão acontecer. Vai Sim, pra escola, e vai pra escola, e quando vai pra escola, volta pra casa, a família fala: aprendeu isso na escola, porque não falava assim desse jeito. Que bom, aprendeu coisas na escola. É sobre isso. É o sim. contato com o outro, né? A gente precisa retomar essa ideia de como é conviver em comunidade, conviver com diferenças, conviver com pessoas que não pensam exatamente como eu penso, como que eu garanto coisas que são pactos comuns. Então, tipo, a gente tem um combinado que, sei lá, até 2 anos não se come açúcar. Então, esse é um combinado que a gente vai manter aqui, e eu vou brigar por ele. Mas talvez eu tenha que discutir, talvez um fique triste, outro fique triste. Aí você faz vínculo, desfaz vínculo, repara vínculo. É isso, vida, né? Vida, com certeza. E assim, nossa, estava falando tudo isso, e assim, eu acho que é difícil da mulher, assim, da mãe, né? Falando principalmente a mãe, tem um pouco essa coisa controladora, né? Assim, eu tenho controle de tudo, né? E algumas pessoas ainda um pouco mais. Eu sempre fui uma pessoa super planejada, tal. Saiu do. E assim, maternidade é sair fora do controle, é justamente isso.
você acha que você tem, mas você não tem. Bom, para quem tá ouvindo aqui, de repente vai ser um choque de realidade, gente, mas é preciso ser dito isso, né? Até E porque aí, você não combinou com o bebê, né? exatamente, você não Você não combinou. combinou com Aquilo ele. porque tem gente que falava para mim, não, olha, mas se você fizer assim, ela vai dormir tal hora. E aí eu ficava arrasada, porque eu falava, meu Deus, mas não tá funcionando, sabe? Então não é assim, sabe? Eu acho que com ela isso aqui não vai dar certo. Você vai arranjando outras formas, vai aprendendo a delegar também. Eu vejo que muita mulher ainda tem muita dificuldade, até fala assim que até isso dá sobrecarga mental. Fala assim, poxa, Total. mas se eu for delegar, você estava falando de viajar, eu também fui viajar agora 2 semanas, fui viajar com a minha mãe, a gente tinha muito esse costume de viajar juntas, meu marido não podia tirar férias, fui eu e ela. E assim, eu já tinha tido essa experiência antes, dei assim carta branca, digamos assim, para ele, mas claro, dentro, né, dos nossos combinados aí que a gente fala, olha, né, de fazer isso, aquilo, mas eu não sei, né, exatamente tudo que realmente aconteceu, e assim, de ficar lembrando das coisas, e antes de viajar eu tava super pilhada. Eu falava para ele, isso, aquilo, que ele, calma, vai dar tudo certo, eu sei que tem que fazer isso, aquilo, vamos deixar a comida congelada, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Mas assim, eu acho que conseguia encontrar esse equilíbrio entre o que é prioridade, né, para essa família. Olha, isso aqui eu acho que precisa ser feito dessa forma, né? Ó, não vamos passar de 10 da noite para dormir, porque senão depois no dia seguinte fica complicado. Se aconteceu isso um dia, tá bom, vamos considerar como uma exceção. Mas tem um pouco essa flexibilidade e também, aí a gente já falando também um pouco desse papel do pai, de também acreditar que ele também sabe fazer. Porque eu acho que tem um pouco isso. Alguns homens falam, não, mas acho que nem ele mesmo acredita que ele é capaz de fazer, né? Exatamente, né? É claro que é difícil pensar que a gente está inserido nessa sociedade em que ele acredita que ele não sabe fazer, ele nunca foi chamado para fazer, historicamente, assim, então ele não sabe, muitas vezes ele não sabe de verdade. E muitos se retiram, não tá comigo, não vou fazer, porque eu não sei, não gosto de trocar a fralda de cocô, porque eu passo mal, não corto unha, porque eu tenho medo de sei lá o quê. Eu não cortava unha de neném até eu ter um neném, também não sabia cortar unha de neném. Exatamente. Eu tive que Mas, aprender. mas na sociedade é colocado como se você Nossa, já tá sabendo, agora você nasci com sabe. esse skill, assim, já sei cortar unha de neném. Então tem uma coisa, mas também tem um outro lado, quando a gente pensa nessa questão do controle, que é de eu entender que se existem dois na função de criar esta criança, um não é funcionário do outro, né? Nós estamos os dois na mesma função. Sim, E se eu não quero que ele também se comporte como meu funcionário e espere que eu dê ordens do que ele vai fazer, eu também preciso entender que quando está no plantão dele, a gestão é dele. sim, E aí vão ter coisas que vão acontecer diferentes. E que legal que a criança saiba que tem, né, papai e mamãe cuidam de formas diferentes. E é óbvio que eu tô falando aqui de situações cotidianas, triviais. Não tô falando de coisas muito graves, sei lá, o pai que não lembra de dar comida pra criança o dia inteiro. Não tô falando disso, mas tô pensando dessa coisa de que às vezes a gente tá num um checklist de controle tão grande que eu vou escolher a roupa que ele vai vestir na criança. sim. Tá vestido? Então tá ótimo. É isso, escolheram juntos lá, até porque eu acho, como eu venho do futuro, né, eu sou uma mãe de uma criança grande já tô na fase que eu nem escolho roupa, entendeu? Não tem nada, isso já não tá mais comigo, é ela que escolheu, e às É vezes ela eu que acho que a escolhe. roupa nem tá legal, mas tá tudo bem, então Tá tudo tudo bem. bem. Eu falo que a minha filha começou a escolher roupa com 2 anos. É isso. Assim, claro que hoje, assim, a gente sempre conversa, dá opções para ela, mas acho legal ela vai lá e escolhe entre aquelas. Eu quero. Isso também tem esse poder de escolha, né? Porque é um Autonomia, ser né? humano, é uma autonomia mesmo. Porque acho que se a gente fala tanto de, eu quero que meu filho seja independente, seja, né, uma pessoa segura e tal, e aí você também, às vezes, segura demais, controla demais esse processo, né? Eu tô falando aqui teoricamente, mas eu também peco nisso no dia a dia, às vezes a gente, Todo quando você mundo, né, percebe, você gente? Eu fala, opa, também. peraí, que acho que eu tô
querendo controlar demais, é verdade. E às vezes a gente precisa mesmo desse toque de alguém vem e fala, ó, pera, não, precisa também ser assim, né? É um processo, né, Fê, E é de óbvio, né, construção. que na maioria das famílias no modelo heteronormativo, assim, é muito mais frequente o cara que não quer entrar e que se retira do eu não sei fazer, do que o cara que vai chegar e falar, ô, peraí, eu que vou ficar com a criança, eu tenho 40 anos, eu sei o que fazer, eu também sou pai. É muito menos frequente essa Muito menos. postura do que a do não tá comigo, eu não sei, ela que sabe, ela é a mãe, eu não sei, você deixou a comida pronta? Eu vou ficar, mas a comida tá pronta, a roupa tá separada? Essa é a postura ainda muito mais frequente, né? Não dá Muito pra gente mais. negar. É verdade. Eu queria falar pra você isso mesmo, assim, essa desconstrução do machismo, que tá totalmente ligada com a questão da sobrecarga materna, né? Sim, Nesse discurso todo que você tá falando aí. Isso é um processo que me parece que ele assim, as novas gerações talvez tenham um pouco mais já isso de uma forma mais natural, porque se essas mães hoje tiverem, né, pensando ali nessa educação do seu filho homem, né, isso a gente falando principalmente dos meninos, mas usando o exemplo de homens de hoje, por exemplo, eu vejo meu marido, ele também veio dessa educação machista, né, que, ai, você é o provedor, você, né, não teve a figura do pai presente, então você é responsável pela família, e isso e aquilo foi atribuído milhares de responsabilidades, mas que também poupa, né, um pouco esse homem dessas funções que a mulher faz, né? A mulher cuida da casa e também, obviamente, dos filhos e tal. Então, isso foi uma coisa que foi sendo construída aos poucos, assim, é um processo que esse homem vai passar, mas ainda, eu acho que ainda é um super desafio, né? Mas ele é um processo demorado, né? Assim, ele é um processo lento, mas que a gente precisa desse despertar na sociedade, né? Para que essa mãe ali não fique ali só com nessa certeza. função sobrecarregada, né? E que esse despertar não seja também mais uma função de uma mãe, né? Que vai precisar criar meninos que não sejam machistas. Porque isso é uma função social, né? Assim, é de todas as pessoas. Vai atravessar a questão do feminicídio, vai atravessar a questão dos assédios, vai atravessar o trabalho, vai atravessar, inclusive, o seu posicionamento como mulher de eu me provenho, nem sei se eu conjuguei o verbo certo. Uhum. Mas é isso, eu sou a provedora da minha vida. É muito legal estar com você, mas eu posso não estar também. É muito legal ter você junto, enfim, né? Também muda a sua relação com isso. E aí a gente está falando de uma mudança de posição de todo mundo, né? De poder pensar que essa criança ela é responsabilidade de um coletivo, ela não é responsabilidade de uma mãe. E aí, nesse coletivo tem o pai, nesse coletivo tem o avô, nesse coletivo tem o tio, nesse coletivo tem a escola, nesse coletivo tem a saúde, o Estado, a educação, todo mundo. É um coletivo, a criança é de um coletivo. Em sendo de um coletivo, todo mundo gosta muito de repetir aquela frase do é necessário uma aldeia para se criar uma criança. Sim, Vale lembrar que, como você perguntou dos palpites, né? Quando a aldeia existe, também entra cada um fazendo do seu jeitinho na aldeia. Não dá pra gente achar que na aldeia eu vou ter um monte de funcionário cuidando do meu filho como eu queria que ele cuidasse. Então também né? Vamos pensar que abrir para, eu quero muito, é necessário uma aldeia. É necessário uma aldeia. Saiba que essa aldeia é feita de diferentes fazendo um comum. É isso. sim. Né? E eu acho que desapegar disso, eu acho que é um dos processos mais difíceis, que a gente fala Ah, aqui, parece que muito. assim, porque é desconstruir um monte de coisas suas, né? Assim, faz parte de autoconhecimento e ver que você precisa aceitar isso não, em todas essas relações que você está falando, mas principalmente ali se você tem um companheiro, uma companheira, enfim, seja lá quem estiver junto com você aí nessa missão, mas é saber ceder as coisas, né? Saber entender essas diferenças. E eu falo que assim, acho que a relação ela só vai reconstruindo de novo. Porque também isso gera conflitos também, né? Eu falo assim, acho que gera
comecei a ter conflitos com meu marido que a gente não tinha até um pouco antes da nossa relação, quando era só dois. Mas, assim, conflitos eu digo até saudáveis, a gente discute e aí depois a gente vai lá e, nossa, é verdade, vamos tentar chegar ali num consenso. Tá bom, você precisa de mais espaço aqui, mas isso aqui Isso. eu acho que é importante que seja assim, dessa forma. Gera E a gente, conflito, gera raiva, gera ciúmes, porque aí a criança dorme justo com o pai, comigo não dorme. Aí gera ódio, ao mesmo tempo que você gera admiração, gera várias coisas, é isso, né? É isso que eu falei, sim, não é limpo, é sujo, é a sim, vida, né? Sim, sim. Então, Fê, essa sobrecarga materna, ela tá ligada com todas essas questões sociais, né, que a gente falou sim, aqui, e que também políticas públicas, né, que a gente precisa para conseguir garantir, exatamente. porque senão a gente fala também fica aqui numa fala desigual de mulheres que acabam tendo mais privilégios do que outras, né, nessa É até mais construção do de que rede, isso, né? Carol. A gente entra numa fala do indivíduo, a gente esquece que o que a gente está falando é de um contexto social. Então, é até mais do que se você tem privilégios materiais ou não tem. É de pensar que essa mudança da maternidade, que não se sustentará como vem sendo feita nos últimos tempos, porque está adoecendo pessoas, ela é uma mudança que ela é coletiva, ela não é do indivíduo, né? Ela precisa de um coletivo que dê sustentação. Então, esse coletivo precisa vir de políticas públicas, de políticas de Estado, de transformações nas condições do que significa quem é responsável pela criação das crianças. Na hora que a gente discute que o cuidado é um trabalho, a gente está falando justamente disso, né? De que eu preciso olhar que o cuidado da criança, ele é responsabilidade e função de um coletivo, não de um indivíduo. Sim. E aí você entrou naquela questão toda da licença maternidade, enfim, e também a licença paternidade, que ainda está caminhando ali em passos lentos, mas, né, que é totalmente descabido um pai ter 5 dias, né, agora, em alguns casos, algumas empresas já adotando os pelo menos 20 dias de licença, mas tem países da Europa em que o pai, ele fica meses, né, às vezes até um ano ele fica de licença, então, quer dizer, a mentalidade ainda é muito machista, e aí para realmente poder criar também esse vínculo e esse senso de responsabilidade, assim, falando dos homens, do ponto de vista dos homens, de que, poxa, isso é meu, eu também quero estar junto nessa jornada E para eles aceitarem essa licença lá na Europa, precisou de políticas que os obrigassem a aceitar, né? Não é que eles falaram, legal, nossa, eu sempre quis estar com o meu filho agora. Não, foi uma pressão, né? Então, se eu tenho um ano de sim, licença, X meses tem que ser com o pai, X meses tem que ser com a mãe. exatamente. Aí Aí as coisas começaram a virar. Veja, vem de uma regra, vem de cima, vem como uma política, não vem como uma ação do indivíduo. Sim, é verdade. Agora, independente de tudo isso, né, Fê, a gente precisa dizer aqui para a gente encerrar. E assim, mães, vocês você não vai dar conta de tudo. Independente de qualquer coisa, eu acho que é um mantra que a gente precisa ter e tá tudo bem, né? Não vai dar conta de tudo e é assim. E eu me vejo muitas vezes também na minha rotina achando, hoje olha, eu vou arrasar, hoje eu vou fazer isso, isso, isso. E aí quando eu vejo ali, eu fiz metade. Tá bom, tá ótimo. Se eu fiz duas, três coisas que eu queria naquele dia para dar conta, minha filha tá bem cuidada, tá tudo certo. Então vamos lá, porque cada dia é um desafio novo, né? E se a gente realmente se joga nessa jornada de muita, de uma responsabilidade muito forte ali, ferrenha com tudo que se faz, e a mulher trabalhando e querendo dar conta da casa, e querendo cuidar do marido, querendo cuidar do filho, querendo cuidar de todo mundo, né? E não também conseguindo olhar para si, acho que fica uma jornada muito, muito, muito pesada mesmo. Insustentável, né? Eu diria até, né, Fê? Com certeza, Mas eu tô procurando uma frase da Liana Ferraz. Sabe quem é a Liana Ferraz? não, não. Ela tem um livro muito maravilhoso que chama Um Prefácio para Olivia Guerra, que ela fala de maternidade nesse livro, né? A história de uma menina que perde a mãe. E ela fez uma postagem no Dia das Mães muito bonita,
que é pensando nisso do dar conta, que ela fala do amor. Sim. Peraí que eu vou achar aqui, um minuto. Não, tranquilo. Achei. Talvez você se sinta uma péssima mãe porque o amor que você sente é imperfeito. Todos os amores são imperfeitos, a não ser aqueles que são delírios. Amor delírio sem raiz. Amor de mãe é uma das coisas mais imperfeitas do mundo. Já viu raiz entrar no solo sem fazer força, sem fazer curva? Então, acho que é sobre isso, Bonito. né? Quando a gente Sim. fala do não dar conta, é que todos os amores são imperfeitos. O amor de verdade é este. Exatamente. E a gente tem que ir aceitando isso, ó, dia a dia, para que a sobrecarga fique menor, né? A gente sabe que Com tem dias que certeza. não são fáceis, vai ter dias que não são fáceis e outros são mais leves. E a gente também tem que celebrar Sim, as porque é legal, pequenas né? coisas, né? É muito É bom a legal ver gente um poder mini falar, humano virando pessoa. com certeza. E a gente olhar justamente para essas pequenas conquistas, porque senão a gente vai se perdendo aí nisso também, né? Fê, te agradeço muito. A gente conversei com a Fê Lopes, que é psicóloga, psicanalista, palestrante, né, que fala muito aí sobre parentalidade, perinatalidade. Eu adorei nosso bate-papo, acho que com certeza contribuiu muito aí, espero que tenha tirado um pouquinho aí, que seja do peso das costas das mães e que a gente possa aí construir uma sociedade mais, né, com mais redes, né, com mais Justa relações de e afetos, igualitária né? e mais afetiva, boa. Com certeza, Fê. Obrigada, viu? Obrigada a você, Carol, amei. Um beijo. Um beijo.